Olá pessoal, meu nome é Alex, sou diretor de ensino do Poliedro, professor de Física e de Matemática. Vou falar com vocês do Enem 2016, provas de Ciência da Natureza e Matemática. No sábado, Ciência da Natureza com Física, Química e Biologia, uma prova bem elaborada, bastante conceitual, com questões bastante difíceis até. Podemos até comparar uma questão de Química com uma segunda fase da Unesp, e aí a gente tem um termômetro de quanto foi a cobrança nessa prova. A prova de Física das 3 matérias foi a mais difícil para os alunos, questões bastante elaboradas também, com questões conceituais, contas, outras questões interpretativas, como já era esperado da prova do Enem. A prova de Biologia, especificamente, teve uma parte técnica muito boa, com respostas mais diretas, mas ainda cobrando muito conceito. A prova de Química trouxe uma característica de juntar muito a parte de Biologia e Química, então a Bioquímica veio presente nessa prova, com bastante partes de reações orgânicas ou de Química orgânica. Já no segundo dia, no domingo, a Matemática veio com a característica já esperada, as 45 questões bem conceituadas, bastante contextualizadas em situações do dia a dia, situações práticas mesmo que podem ser aplicadas pelos alunos ou por outras pessoas. Então consideramos uma prova muito bem feita, com exceção de uma questão de matemática que teve algum probleminha de enunciado, foi perguntado lá respectivamente comprimento e largura, mas nas alternativas você tinha o oposto, você tinha largura e comprimento. Então a gente considera que, dada a pergunta, essa questão não tem uma alternativa correta, mas, claro, dá para entender o que se queria na questão. Mas, no geral, a prova de Ciência da Natureza e Matemática vieram com a característica já esperada, né, de questões bem elaboradas, conceituais, com questões interpretativas, você analisar gráficos, você analisar tabelas, e é isso, pessoal. A prova do Enem de 2016 foi uma boa prova e com certeza conseguiu discriminar bem os alunos. Espero que todos tenham ido muito bem. Olá pessoal, eu sou a professora Daniela, sou coordenadora pedagógica aqui do Poliedro. Eu vou comentar um pouquinho a respeito da última edição do Enem, provas de Ciências Humanas, Código e Linguagens e Redação. Vou começar pela prova de sábado, que é a prova de Ciências Humanas. Segundo a nossa equipe de professores, a prova ela veio muito mais organizada do que a da edição anterior. Uma prova que seguiu a tendência de valorizar bastante questões de filosofia e de sociologia, houve uma incidência grande dessas questões. As questões de sociologia versaram sobre temas bastante atuais, muito relacionados à questão social e à questão cultural. As questões de filosofia chamaram a atenção por apontarem autores muito mais contemporâneos do que as versões mais antigas da prova faziam, então apareceram nessa edição, autores da pós-modernidade, Jean-Paul Sartre, isso é uma novidade, segundo os nossos professores que corrigiram a prova. A prova de História teve uma redução significativa na quantidade de questões de História Geral, mas as questões que vieram foram questões muito bem elaboradas. A prova de Geografia teve uma quantidade maior de questões, chamou a atenção dos nossos professores o fato da prova não apresentar tanta ilustração como no passado, então houve sim as questões de mapas e de gráficos, mas elas vieram em menor quantidade. De modo geral, os professores gostaram bastante da prova, uma ou outra questão deu mais trabalho. No caso da prova de Ciências Humanas, houve uma questão que trazia uma foto tirada, aparentemente, elaborada por um francês, que retratava uma situação em Paris das pessoas consumindo o café brasileiro. Nessa questão em particular, a gente sentiu uma dificuldade maior porque o enunciado foi mal elaborado. Ele era ambíguo e ele permitia dupla interpretação, o que gerava como resposta a possibilidade de 2 alternativas. Se a questão versasse propriamente sobre a França, a resposta seria uma, se ela versasse sobre o Brasil, a resposta seria outra. Então, tirando uma outra questão, a prova foi muito bem feita, segundo a nossa equipe de correção. A prova de domingo, a prova de Códigos e Linguagens, ela surpreendeu um pouquinho pelo grau de dificuldade. É sempre uma prova bastante exigente, mas os professores acharam que, de modo geral, algumas questões cobraram um pouco mais dos alunos do que normalmente é o perfil da prova do Enem. No mais, as questões tradicionais apareceram, quer dizer,
questões sobre variantes linguísticas, sobre funções de linguagem, muitas questões de interpretação de texto, bem ao perfil do Enem. É uma prova, então, que não surpreendeu por nenhuma novidade, mas que chamou um pouquinho a atenção, talvez por um dedinho a mais aí do grau de dificuldade. E a prova de redação, que pedia que os alunos elaborassem uma dissertação sobre a intolerância religiosa no Brasil. Para algumas pessoas, esse tema pode ser uma surpresa, ou talvez, entre todas as expectativas, não fosse aquele mais esperado. No entanto, se a gente observar o histórico da prova, o Enem vem trabalhando não só na prova de redação, mas de modo geral na prova de linguagens e códigos e na prova de humanidades, muito essa questão da intolerância vinculada à questão dos direitos humanos e à questão histórico, sociocultural do Brasil. Então, é um tema muito característico do Enem. Chamou a atenção o fato de que a coletânea não trouxe textos opinativos, foram textos informativos. Alguns alunos podem ter sentido mais dificuldade em se posicionar por conta disso. No entanto, a própria cara do tema, né, já indicava o caminho a ser seguido. Não dá para defender qualquer posicionamento que seja a favor da intolerância religiosa, muito pelo contrário. Então, ela foi bastante direcionadora da abordagem quando trouxe um trecho do Código Penal brasileiro, quando trouxe um trechinho da Constituição. Então, o aluno tinha ali um caminho muito pré-definido para elaborar essa redação. De modo geral, uma prova bem feita, de modo geral, uma prova que favoreceu os bons alunos e a gente fica aqui torcendo pelos bons resultados que a gente tem certeza que virão. É isso, um grande abraço, até a próxima!